Bem, então vamos tirar algumas conclusões sobre a memória cache do processador. Primeira dessas conclusões, ela armazena os dados mais frequentemente solicitados no processamento. Essa é a função da nossa memória cache, armazenar os dados mais frequentemente solicitados no processamento. Por quê, professor? Porque ela é uma memória de grande velocidade, quer dizer, ela é muito rápida, mas pequena, né? Observa, em termos de quantidade de armazenamento de dados, a memória cache é pequena. Então ela tem uma pequena quantidade de armazenamento de dados. Lembra, na casa dos kilobytes ou na casa dos megabytes. É pequena, mas é de grande velocidade. Quer dizer, é uma memória muito rápida. Isso é importante a gente lembrar para efeito de prova. Eles gostam muito de pedir isso. A memória cache é uma memória muito rápida. E por ser uma memória muito rápida, entrega os dados para o processador e atende às demandas de velocidade desse processador. Interessantíssimo a gente olhar por esse prisma. Outro ponto importante sobre a memória cache é que ela é dividida, ela, vamos dizer assim, é subdividida em níveis. Quando eu ouvi falar numa prova sobre o termo memória L1, L2, L3, L4, esse L vem de level, que significa nível, nível. Observa, ó, esse L significa level, que traduzindo do inglês para o português significa nível. Conclusão que eu posso tirar dessa história. O que seria a memória cache L1? É a memória cache de nível 1. O que é a memória cache L2? É a memória cache de nível 2. L3, memória cache de nível 3. L4, memória cache de nível 4. Bem, por que existem esses níveis? Basicamente, eles determinam algumas comparações importantes. A memória cache L1, ela é bem pequena. A L2 é um pouco maior que a L1. A L3 um pouco maior que a L2. E a L4 um pouco maior que a L3. Quer dizer, à medida que eu vou elevando o nível, ela vai ficando maior. Mas ao contrário, em relação à velocidade, observa, a memória cache é a mais rápida. Ela é a menor, mas é a mais rápida. Depois é que vem a L2, a L3 e a L4. Então a L1 é muito pequena e muito rápida. Depois vem a L2, um pouquinho maior e não tão rápida quanto a L1. A L3, maior ainda e não tão rápida quanto a L2. E a L4, maior do que a L3 e não tão rápida quanto a L3. Essa é a história da memória cache, aquela que atende às demandas de velocidade do processador e que muito é abordada e muito cai aí nas provas de concurso.